Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live, cujo tema será como lidar com a ansiedade no período de isolamento social, que é um tema muito importante. Meu nome é Elisângela, eu sou enfermeira e docente. Oi, Suliane, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Então, Obrigada. para todos os meus seguidores. Hoje essa minha convidada especial é a psicóloga Suiane, que trabalha junto comigo. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite para participar da live. E por favor, se apresenta agora para o pessoal. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tô ouvindo Tá? bem. A imagem tá normal aí para vocês, que para mim ainda tá carregando aqui, Para mim tá normal. Tá aparecendo tá? você, tá aparecendo os comentários. Ah, então tá. Os comentários eu consigo ver aqui embaixo. Acho que deve Tá. ser alguma coisa na conexão mesmo, que demorou, né, um pouquinho para entrar, mas Eu que entrei bom na que deu live, aí eu tudo saí, depois eu vou certo. sair e vou entrar de novo para ver se você consegue entrar. Ainda bem que deu certo. Sim, que bom. Bom, também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, poder ter esse bate-papo com vocês, poder ter esse diálogo, né? Vou me apresentar então um pouquinho para quem ainda não me conhece, conhecer um pouquinho de mim, do meu trabalho. Eu sou a Suiane, eu sou pedagoga, sou psicóloga, sou psicanalista e eu tenho especialização em psicologia hospitalar. Então, trabalhei uma época no hospital, né, junto com a Elisângela, e por lá a gente teve grandes aprendizagens e grandes desafios também. E quando eu fui para o hospital, lá que trouxe essa oportunidade, assim, de estar mais de perto com as questões que acontecem nessas instituições, com as dificuldades que tem no dia a dia, com correria, com as questões de equipe, membros de equipe, né? E, e aí isso também que vai embasar um trecho aqui da minha fala de hoje. Certo. Só um adendo para quem entrou agora, o nosso tema é como lidar com a ansiedade no período de isolamento social. Principalmente nessa época que a gente está vivendo a pandemia do Covid, então acontece muito, tem apresentados muitos quadros de ansiedade, tanto da população quanto dos profissionais da saúde. Inclusive, você vivenciou isso, né? Como psicóloga, você com essa ausculta escuta qualificada, você presenciou muitos casos de pacientes com ansiedade, né? Sim, é muito perceptível esse aumento da demanda que vem surgindo, né? A ansiedade como um quadro clínico, mas também a ansiedade como uma manifestação, né, de um afeto que vai surgindo, muito também por conta desse período que a gente está passando. Então, eu separei alguns itens aqui para ir norteando aí a nossa fala. E queria começar, então, dizendo, né, quando a gente foi conversar para organizar essa live, foi com esse intuito, né, de conversar sobre um tema que está muito atual, está acontecendo muito, um tema que é emergente mesmo, para a gente conversar. A questão da ansiedade já é um tema que a gente já vinha acompanhando, né? A gente já encontrava muitas dificuldades sobre essa questão, e aí, com o isolamento social, com a pandemia, a gente viu esse aumento. Então, a gente percebe a relevância do tema, né, de que em maior ou menor grau, intensidade, todos nós estamos sendo afetados por essa questão da ansiedade. Então, a gente pensou numa maneira que fica bacana para a gente discutir, né, para a gente ter essa conversa, é dizendo um pouquinho da descrição mesmo da ansiedade, o que que é, conceituar um pouco de onde vem esse termo. Separei um pouco aqui até uma parte histórica, para a gente passar brevemente aqui pela literatura da psicanálise. Num segundo momento, a gente
fazer algumas reflexões sobre o que esse momento tem convidado, né, a gente a fazer. E aí, num terceiro momento, para finalizar, também gostaria de fazer esse recorte sobre a ansiedade nesse momento de isolamento para os profissionais de saúde, porque também a gente entende que são profissionais que passam por questões diferentes, que têm um ambiente de trabalho que é bem complicado, que é bem diverso, então que passam aí por essas questões também, e que o próprio conteúdo da ansiedade, quando a gente for falar um pouquinho sobre inibição, eu vou explicar daqui a pouco o que é, a gente vai chegar nesse ponto de que um dos tipos de inibição pode ser voltado para o trabalho, né? Outros dados também que a gente tem sobre sofrimento laboral. Então, eu acho legal amarrar esses itens e aí depois a gente já parte para o encerramento, tá bom? Ótimo. Inclusive, a ansiedade é um tema muito amplo, né? Então, a gente vai falar brevemente, porque se a gente for falar a fundo sobre essa ansiedade, teria que ser várias lives, né? Inclusive, eu tive ansiedade também, né? Eu tive, infelizmente, Covid, e eu vi na pele como é essa ansiedade, né? Uhum. Inclusive, vários médicos hoje em dia falam que está se tratando mais ansiedade do que o próprio Covid, que é uma das os efeitos colaterais, vamos dizer assim, que o Covid dá. Então, da ansiedade, Sim. isso Eu me acarreta lembro vários. dessa fala, foi uma das que a gente teve. Eu até Uhum. coloquei ela aqui no meio da conversa, mas daqui a um pouquinho eu retomo ela, porque também tem bastante coisa aí para a gente conversar disso. Mas, Sim, tem bastante coisa. Inclusive, a ansiedade, ela tem questões também genéticas, questões de traumas passados também, né, Suiane? Problemas na infância, doenças físicas, mentais, o abuso de droga e álcool também pode acarretar uma ansiedade. Então, tem vários fatores que podem ocasionar ansiedade. Períodos, os profissionais da saúde que têm jornadas exaustivas, que trabalham em vários plantões, tem a questão também da privação do sono. Tem uma pessoa que é muito ansiosa, acaba tendo insônia ou dormindo demais. Tem essas questões também, a questão da alimentação, que acaba tendo ou perca de peso ou aumento de peso. Então, tem várias questões, tanto físicas quanto mentais. uhum. Sim, é isso mesmo. É um quadro que é bem geral e ele vai influenciar em todas essas especificidades, né? Seja na questão do humor, que também vai ser afetado, na questão física, na questão somática e na questão cognitiva. Então, é um quadro, assim, bem geral, importante e que vai sendo marcado aí também por diversas intensidades e quando a gente chega mesmo num quadro clínico, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizado, ou um síndrome de pânico, por exemplo, a gente está dizendo de muitas limitações que traz para a vida dessa pessoa, porque é um incômodo muito grande, né? Sim, exatamente. E a ansiedade, ela acaba acarretando em todos os âmbitos, tanto pessoal quanto profissional também, né? A Uhum, família sente isso também, porque a pessoa com ansiedade, ela muda o comportamento. Tem um comentário aqui da Samara, no meu caso, eu durmo muito, porém não descanso. Então foi o que eu falei, a uhum, ansiedade causa isso, sim, né? Ou muito sono, ou falta de sono. E quando a pessoa dorme muito, ela acorda cansada, como se ela não tivesse sim, dormido nada, né? sim, Então tem gente que acha, eu vou dormir bastante, vou descansar, mas não é bem assim, porque o preconizado, o certo seria dormir 8 horas por dia. Passou disso, o corpo ele já começa a ficar mais cansado do que como estava antes. E também tem a questão da qualidade do sono. Não, o que influencia não é só a quantidade, sim a qualidade. Principalmente do sono REM também, que é o sono mais profundo, né, Suiane? verdade. E assim, por mais que essa pessoa esteja dormindo, às vezes a gente encontra também sintomas de insônia, onde tem uma demora, ou então onde está prevalecendo esse sintoma cognitivo, então esse pensamento que é
de desastre, ou esse pensamento de morte iminente, esse pensamento onde é catastrófico. Então, isso também consome ali muito dessa atividade da pessoa. E aí, por consequência, a gente pode encontrar a fadiga depois, justamente esse sono que não repara, né? Então, fica aí o convite para todo mundo continuar com a gente nessa live, mesmo quem não for da área da saúde, que eu acho que a grande maioria é, mas ainda que não seja, sempre vai ter alguém que conhece, né? Quem que é, porque Exatamente. é E uma área. você tocou num ponto muito interessante, que é a questão do medo. Então, muitas pessoas têm medo, né, do desconhecido, a questão do excesso de informações, né, que é propagado na mídia, nos jornais, redes sociais. Então, isso acaba acarretando na qualidade do sono também. E aí acaba gerando também da ansiedade uma síndrome do pânico também, a pessoa que tem medo de sair na rua e se contaminar, né? Sim. Falando especificamente do Covid. Porém, a ansiedade acarreta não só a questão medo de doença, mas medo de elevador, por exemplo, né? Fobias. Uhum. Então, acarreta uma série de outras questões. Uhum. Sim, como você já está trazendo aí a questão do medo, vou aproveitar o gancho para a gente já fazer essa diferenciação, né? Porque são afetos muito próximos mesmo, a ansiedade e o medo. Só que eles se diferenciam no ponto onde que o medo eu tenho um objeto que é específico, igual você falou, o medo de elevador, por exemplo. Medo de elevador, medo de animais, que são medos assim mais conhecidos, né, pela gente, no senso comum. Então, eu sei do que eu tenho medo. Então, se por um lado eu também reconheço que aquele medo é irracional, que eu não teria razão de ter aquele medo, sei lá, por exemplo, o elevador ele passa por processos de manutenção, existem outras pessoas que estão andando nele. Quando ele não tá bom, vai ter uma placa lá, né, para sinalizar que ele tá lá em reforma, em manutenção, essas coisas. Mas não trata disso, né? Não adianta eu ficar insistindo nessa tecla, porque houve aí um deslocamento que a gente chama de uma questão que é emocional, né? Então, esse medo, a princípio, é uma questão que às vezes nem a própria pessoa não se lembra. E aí, num processo de análise, a gente começa essa investigação. O que ela se lembra é desse objeto que está lá, né? Então, se tem essa questão irracional, também existe uma outra questão que é até um pouco mais fácil, assim. Vamos dizer, não que seja fácil, porque não é nenhum desses quadros, mas é aquele princípio, assim, de que se eu sei o que me dá medo, eu posso escolher evitar aquela coisa, aquele objeto. Então, voltando ao elevador, para a gente continuar nesse exemplo. Eu tenho medo de elevador, eu posso escolher usar a escada, né, desde que não seja no 15º andar, tá tudo certo. Tem, Exatamente. tem E a pessoas questão do medo, que vão a questão conseguir, do né? medo, Se organizar na vida, na moradia, no trabalho, nas relações dos amigos e tem aquela questão ali, mas está de lado um pouquinho, né? Não é nada que está trazendo assim um prejuízo para a vida dela. Agora, a questão da ansiedade, a gente está falando de uma questão que ela é mais difusa. Então, ela é mais difusa porque, às vezes, nem a própria pessoa também não tem ideia do porquê que ela está com aquela ansiedade, porquê que ela está com aquela agitação. A única coisa que é inegável é que, quando estamos ansiosos, a gente consegue reconhecer isso. Justamente por esse componente somático, né, do corpo, o nosso corpo, a nossa cabeça fica acelerada, a gente fica nessa ânsia, né, do que fazer e o que vai acontecer. E o transtorno de ansiedade generalizada é justamente essa ansiedade, que é difusa, mas ela é contínua, né? E isso traz uma sobrecarga importante para o nosso sistema nervoso central e tudo mais. Isso vai cansando, cansa muito. E na síndrome do pânico, a principal característica assim, que a gente tem são essas crises de ansiedade.
também são crises importantes, são momentos assim de maior ruptura e maior intensidade dos sintomas, né? Por mais que a gente oriente, assim, que geralmente uma crise de ansiedade dura de 10 a 15 minutos, mas os sintomas são tão intensos e o que a gente escuta das pessoas é que parecia que nunca ia acabar, que demorou demais, né? Porque são sintomas muito importantes. E pensando assim nessa relação com o psiquismo, é uma regressão quase que para o nível de um bebê mesmo, né? Porque a pessoa em crise, ela precisa de muita ajuda, ela precisa de amparo. É um momento que ela não está dando conta de cuidar das coisas dela, de se localizar. Então, é um momento que precisa sentar ali e aguardar enquanto passa essa crise. Muitas pessoas vão para um pronto-socorro nesse momento, porque os sintomas principais são taquicardia, sudorese, boca seca. Aí tem esse pensamento de morte iminente. Muitas pessoas acham que estão tendo um infarto, né? E elas recorrem a um pronto-socorro justamente para tirar essa dúvida, né? Exatamente. E por isso a importância de procurar ajuda profissional, né? Porque muitas vezes a pessoa que tem ansiedade, ela sozinha não consegue é, se livrar da ansiedade sozinha. Então, por isso a importância de procurar um psicólogo, um psiquiatra, fazer uma terapia, isso ajuda muito, né? Porque o corpo fala, o corpo dá indícios de quem não está bem, tanto fisicamente quanto psicologicamente, porque a ansiedade ela acarreta tanto questões físicas quanto psicológicas. E tem que ter um tratamento, um acompanhamento para que isso não piore, para que não tenha a evolução da ansiedade com outras comorbidades também. E como você falou, os sintomas da ansiedade é parecido. Né? Tem muita gente até que confunde ansiedade com Covid, por exemplo. Porque tem a Uhum. questão da cefaleia, tem outras questões dos sintomas parecidos. Então, tem um médico conhecido meu que falou que atendeu vários casos de ansiedade que a pessoa chegava lá no pronto-socorro e achava que era Covid. Então, por isso a Uhum. importância de saber, né, diferenciar sinais e sintomas. O que o corpo está falando, o que o corpo está necessitando. Então, é muito importante essas diferenças. E também tem algumas dicas, né, para dar uma aliviada na ansiedade. Então, filtrar as informações sobre o assunto, principalmente do mundo digital que a gente se encontra, que tem excesso de informações, evitar fake news. Tem muitas fake news e as pessoas acabam disseminando isso e acaba gerando um caos, acaba gerando um medo generalizado. Sim, Então, tem é que ter igual muito. você falou, né? De quando a gente está do lado de alguém que está aí com esses sinais de ansiedade, é muito provavelmente a gente também vai ficar ansioso, porque é nítido, assim, né? Esse desconforto, às vezes é aquele bater de perna, ou ficar mexendo assim na mão, mas esses atos que a gente, a princípio, parece que não representam nada, mas está sendo a possibilidade ali, né? Do corpo estar se expressando. Então, quem está do lado vai sentir, vai trazer esse incômodo também. Então, é bem complicado. E tem também esses sintomas de dor de cabeça ou cabeça pesada por causa de uma tensão, né? A gente está dizendo aí de uma pessoa que ela está sempre nessa ânsia, né? Do que será que vai acontecer, o que será que vai acontecer. E também amarrando com o que você falou agora há pouco das notícias, notícias, a hora que a gente liga a televisão, na hora que a gente abre o celular, notícia é o que não falta, Enxurradas de né? notícias, né? Enxurrada. Inclusive, agora, a dona Rose acabou de comentar, hoje em dia eu não assisto mais TV, principalmente o noticiário. Eu vou falar que eu também não assisto mais noticiário. Eu assisto mais filme, documentários, séries, algo que vai agregar valores, né? E algo que não vai dar aquela atenção, né? Porque tem muitos noticiários que focam em tragédias, né? E o que a gente precisa ver E são esse é um recuperação. momento mesmo para a gente não estar disseminando, além de fake news, a ansiedade também, né? Porque às vezes eu já estou ansioso, aí eu me deparo com uma notícia, já espalho para todo mundo, sem nem saber o que está por detrás daquela notícia, ou se é uma notícia que eu posso confiar mesmo.
se não é, mas está espalhando. E uma das outras coisas também que esse período de isolamento está trazendo para a gente é justamente esse para, né? Quem tem a possibilidade de ficar em casa é para ficar em casa, né? As orientações são bem claras nesse sentido. E esse ficar em casa, ou agora essa nova rotina de se organizar em casa, também tem trago muitos desafios, porque também tá difícil ficar em casa. Exatamente. E assim, e fica em casa ocioso, essa é a questão. A ociosidade que traz ansiedade e outras coisas. Então, quem puder ficar em casa, fique, procure fazer uma atividade física. Hoje em dia tem muitos aplicativos, né, para atividade física. Procura ler um livro, assistir um filme, exercitar o corpo e a mente, tomar sol, que é uma coisa muito importante. Então, criar uma rotina dentro de casa. Não é porque eu estou dentro de casa que eu vou ficar ocioso, deitado o dia inteiro. Então tem que ter essa rotina. Porque se não tem essa rotina, acaba acarretando tanto ansiedade quanto outras doenças, hipertensão, colesterol, diabetes, né? O índice de colesterol e hipertensão aumentou muito também nessa pandemia. Justamente porque as pessoas ficam ansiosas, começam a comer muito, Uhum. não praticam atividade física, e aí vai acarretando todas essas questões, esses problemas, Sim. né? Esse componente emocional que tá junto, né? E nesses quadros assim mais arrastados de ansiedade mais crônico, a gente vê essa dinâmica do emocional influenciando nesses sistemas aí. Só retomando um pouquinho a sua fala, ele, quando você fala do noticiário, né? Que sempre fica aquela dúvida, ver, não ver, o que ver, né? Eu acho que é interessante a gente escolhendo mesmo quais são as fontes seguras, se é algum noticiário, se é algum site, mas onde que eu sinto segurança e confiança, né? Porque também tem um dado que é importante acompanhar o que está acontecendo lá fora, né? É importante quem puder ficar em casa, mas não ficar nessa ociosidade, como você está trazendo, mas fazer o que for possível de ser feito, né? Até quando você investe ali o seu tempo, a sua disponibilidade em fazer alguma coisa, né? Você já está sendo produtivo naquela medida, né? E aí a gente cai também nessa questão da produtividade, isso também é um outro ponto que a gente está precisando rever agora, né? Porque a gente vive numa sociedade que é capitalista, né? E que diz o tempo todo, você precisa ser produtivo, você precisa ser produtivo, né? E que a gente possa aproveitar esse momento para também questionar o que é ser produtivo, né? Qual que é o significado que tem dessa produção? Essa produção está fazendo sentido para mim? Por onde que eu estou direcionando, né? Então, acho E também, bacana aí e referente a notícias, é bom também focar em notícias positivas. Então, assim, muitas pessoas só focam em quantidade e número de óbitos, mas não falam a quantidade de pessoas recuperadas, a quantidade de pessoas que melhoraram. Então, eu acho que, de modo geral, deve se focar mais na recuperação, em coisas positivas, do que em pontos negativos, né? Porque coisas positivas atraem coisas positivas. Agora, se eu assisto só tragédia, morte, então eu acabo criando uma rede dentro de mim negativa. E aí eu fico com medo de sair, de me contaminar, fico com medo de fazer as coisas e acabo criando uma prisão dentro de mim e não consigo fazer nada. uhum, Isso gera um bloqueio, né? sim, Então, eu acho muito importante ter é essa um questão ponto, das notícias boas, focar em notícias boas sim, também. é um ponto importante esse, né? Diante de notícias difíceis e de notícias boas, por que que a maioria das pessoas acabam focando no que é mais difícil, né? No que é mais catastrófico? Quando, na verdade, esse momento também é o convite, dentro da disponibilidade, claro, de cada um. Mas a gente está balanceando isso, né? O que que é bom, o que que é ruim. E a gente, aos poucos, porque isso é uma grande questão, estamos crescendo e nos desenvolvendo em relação a isso, mas é a ambivalência da vida, isso, né? Hoje a gente tem uma situação que é extrema mesmo, que é de isolamento social, que é de pandemia,
mas a gente sempre vai passar por esses momentos de crise, sejam elas, hoje é a crise da saúde, né, uma crise biológica, por causa desse vírus que estamos aí estudando, conhecendo, aprendendo como é que a gente lida, né, com ele, como é que a gente mantém a nossa vida em segurança, sabendo que existe essa existência. Mas a gente também vai passando por crises sociais, crises econômicas, crises políticas. Então, é sempre esse balancear. A gente tá lidando aí com essas duas questões, né? É isso que você falou, é muito importante. Crises sempre vão existir, né? No momento da saúde, mas e você pode passar crises com a parte pessoal também, crise no casamento, né? Crise por uma perda de algum familiar, algum ente querido. Então a gente tem que saber gerenciar e controlar as emoções, controlar os sentimentos. Porque uma pessoa adoecida sentimentalmente acaba repercutindo na parte física também, acaba acarretando outras doenças físicas. Então, cuidar da saúde mental é algo muito importante, que muitas vezes as pessoas não dão importância só quando já está em níveis críticos. Então, a saúde mental deve ser cuidada, cultivada diariamente e deve ser prioridade. Eu não de... Claro, a saúde física é uma coisa muito importante, a prioridade, mas a saúde mental também é um conjunto, né? Os dois têm que estar bem, né? Uma coisa acaba levando outra. Eu queria que você comentasse um pouco, Su, a experiência que você teve com profissionais da saúde, né? Profissionais da enfermagem que você atendeu. Como é que foi isso? Uhum, tá. Então, eu tenho tido algumas experiências aí de diversas ordens, né? Seja de atendimento clínico, seja de colegas que eu tenho alguns bastante da área da enfermagem, e seja de grupos também, de psicologia hospitalar ou grupos da área da saúde que eu participo. E assim, a experiência está sendo nesse sentido, desse agravamento, né, do que está mais difícil ainda. Eu escuto relatos de que situações que já vinham difíceis, como você trouxe o exemplo de questões em relacionamento, né? Isso também é um assunto que está sendo muito dito nesse momento, tenho escutado muita coisa sobre isso, e então relações que vinham difíceis, mas por questões de correria de rotina, estava deixando lá, do ladinho. E aí, com essa grande crise aí, que coloca em xeque, né, a nossa vida, a nossa saúde e como que a gente se protege. E não só como a gente se protege, mas como que a gente protege o outro. Então, tenho percebido aí todos esses dilemas que vêm, né, para a conversa, vêm para a discussão, como uma dúvida mesmo. O que fazer agora? O que eu posso fazer? E também uma outra questão é em relação aos lutos, né? Luto da perda de um colega de trabalho ou dos momentos em que presenciou o colega de trabalho sendo entubado, né? Então, todos esses momentos, quando a gente diz de luto, a gente está falando não só da morte quando ela acontece, mas todas essas situações que são perda, né? Uma pessoa que adoece, Covid, que a gente está conversando, ela está tendo uma perda momentânea ali da saúde, né? Porque a gente espera que essa pessoa se recupere, a gente está nessa torcida, mas ainda assim é uma perda. Então, muitos daqueles medos que estavam ali engavetados, foi o momento que eles encontraram para sair, né? Sair, se manifestar e trazer esses incômodos. E o ser humano, ele tem uma questão muito complicada em lidar com a morte, né? Principalmente de amigos, entes queridos, próximos, né? Tem toda aquela fase do luto. A Rejane fez um comentário aqui agora. Boa noite. Então, eu desenvolvi uma psoríase por ansiedade e o fato de ter esse diagnóstico aumentou ainda mais o transtorno.
E aí acabo tendo insônia, fico muito estressada, entristecida. Então a psoríase também está muito ligado à questão, né? Essa questão de ansiedade. Sim, a gente tem alguns estudos que vão nesse direcionamento, né, de que esses sintomas de ansiedade, eles podem estar interferindo aí nessas crises ou na manifestação, né, da pele, como é o caso da psoríase. Então, aí é interessante a gente atrelar um atendimento psicológico junto a um tratamento dermatológico também, para essa pessoa conseguir esse acompanhamento e conseguir, assim, uma melhor eficácia mesmo, né? E ela poder se apropriar desse diagnóstico que ela está recebendo. Porque se por um lado a gente tem um movimento assim quase que geral, a gente querer saber o nome do incômodo que a gente tem, quando a gente recebe esse nome, um diagnóstico, também isso desperta outras angústias, né? Talvez algumas foram aplacadas ali. Quando você sabe o que você tem mais condições de se cuidar. Mas outras questões se abrem em lidar com esse diagnóstico, lidar com o tratamento. A gente fala de tratamentos que são crônicos, que são por bastante tempo. Então, é comum aparecer mesmo esses sintomas de ansiedade, às vezes depressão, justamente por ser questões complexas, difíceis, que vão trazendo aí à tona essa nossa condição, que é de ser humano, essa nossa condição de quem tem fragilidades, de quem tem vulnerabilidade, e a partir do momento que a gente consegue lidar com essas coisas, a gente se torna, assim, é, mais reconhecidos de quem nós somos mesmos. E a questão que você falou também da ansiedade, por exemplo, de diagnóstico. Então, a pessoa, o paciente recebe algum diagnóstico, principalmente diagnóstico de doenças graves, né? Um câncer, por exemplo. Então, isso tudo acaba gerando uma ansiedade sobre aquele paciente. E a pessoa também está doente sem saber o diagnóstico, também acarreta toda uma ansiedade. Referente aos profissionais de saúde, o que eu estava percebendo também é a ansiedade e o medo, além de se contaminar, de contaminar entes próximos, entes queridos, né? E muitos profissionais da saúde, da enfermagem, inclusive, demonstraram até um desejo de desistir da profissão ou recusar alguns empregos em hospitais com medo, né, de contaminação. Então, isso afetou tanto a vida pessoal quanto a vida profissional também desses profissionais. Então, é uma questão bem abrangente. Sim, houve, né, casos de profissionais que se mudaram, né, que foram para apartamentos cedidos, outros locais, que eles pudessem ter esse distanciamento físico dos familiares, né? Porque imagina, por mais que racionalmente a gente saiba que se por um acaso alguém daquela família se contaminar, não vai ter sido de uma forma intencional que esse vírus circulou, né? Mas por uma fatalidade, por uma dificuldade em conter mesmo, que é isso que a gente vem estudando. Mas ainda que a gente saiba disso, né? As pessoas, é possível a gente imaginar o tamanho da culpa que talvez essa pessoa fique, por mais que ela saiba que não houve intenção. Então, muitos profissionais tiveram mesmo essa escolha de se afastar fisicamente por um tempo desses familiares para continuar, né, oferecendo o serviço, continuar lá no seu ofício, que é de cuidar do outro, que é um trabalho complicado, é um trabalho difícil, mas que foi a maneira que conseguiu aí para conciliar, né, entre a carreira e a família. E Sim. hoje em dia a gente tem esses dispositivos tecnológicos, que é claro, quando a gente está falando de família, não é a mesma coisa mesmo, que você tá ali com seus familiares, filhos, esposo, esposa, de você estar ali, de abraçar, de estar do lado. Mas talvez por um momento mesmo dê para manter esse vínculo por essa forma, né? Justamente como
uma tentativa mesmo de controlar todas essas variáveis que a gente está tendo que lidar, que são várias. E os profissionais da saúde, teve muitos afastados, né? Então, muitos ficaram afastados devido à doença e ocasionou mais sobrecarga ainda para os profissionais que ficaram na assistência, à beira-leito com o paciente. Então, tudo isso foi acarretando mais medo, mais angústia, mais ansiedade e o medo do desconhecido, porque é uma doença desconhecida, né? Nem, tem muitos médicos que não sabem dizer a cura, tratamento, sintoma. Por exemplo, cada paciente apresentou um sintoma diferente. Então, tem pacientes, por exemplo, que têm febre, outros não apresentam febre. Então, isso é tudo muito novo. E o que é novo gera esse sentimento, né, de medo, de angústia. E as pessoas da área da saúde em geral, eles cuidam, eles são cuidador, mas acabam, às vezes, esquecendo de se cuidar de você mesmo, né? Então, a questão de uma boa alimentação, uma questão do Uhum. sono, que é muito importante, a questão de fazer exames preventivos e a questão de terapia. A terapia é muito importante, principalmente para profissionais da saúde, porque eles recebem uma sobrecarga muito grande emocional. Por exemplo, pacientes que trabalham numa UTI, que lidam com a morte constantemente, que lidam com a perca, com o sofrimento dos familiares. Então, isso é muito importante fazer esse acompanhamento porque senão você Uhum. acaba sendo uma esponja emocional. Você acaba levando isso para você e isso acaba afetando tanto a sua parte profissional quanto a sua parte pessoal. Eu digo isso por experiência, porque eu já trabalhei em UTI e eu sei como é a vivência de UTI. É uma. Você sabe que você trabalhou comigo, né? A gente já conversou bastante sobre isso. Então, é uma Atendi energia também. pesada, né? E se a gente não se policiar, a gente acaba tendo problemas. Uhum. E como você vai cuidar do outro se você não consegue cuidar de você? Então tem que ter uma via de mão dupla, você cuidar do outro e você se cuidar também. Sim. Então, pontos interessantes aí que você vai trazendo, né? Dessa questão de ter se contaminado com um vírus que é ainda desconhecido, um vírus que a gente ainda está estudando, ainda está descobrindo como que é. Então, é um vírus que também faz esse convite à nossa espera, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente precisa esperar, a gente também precisa avançar nos estudos, nas pesquisas, que é por aí, é nesse sentido que a gente vai conseguir ter mais respostas, né, de como é que a gente continua vivendo aí, como é que a gente garante a vida. Então, a gente tem aí essa questão do desconhecido, que é por si só um gerador de ansiedade, e como que cada um vai lidando com a espera, né? Infelizmente, as pessoas hoje em dia não lidam muito bem com a espera. Então, também renova aqui que está sendo esse momento dentro do possível, porque é um momento que veio assim com tudo. A gente não teve um tempo de preparo também. Olha, vamos entrar em isolamento social. Por mais que a gente já estivesse acompanhando os outros países que começaram antes, é muito diferente, E a né? gente nunca Quando imagina que vai chega. acontecer aqui, né? A gente vê assim longe e não imagina que vai chegar aqui. Um assunto que eu queria abordar com você também, que muita gente não sabe, crianças também apresentam ansiedade. Tem gente que acha que só adulto, né? Pela responsabilidade e tudo, mas crianças também apresentam ansiedade, e principalmente nesse período de isolamento. Queria que você desse algumas Uhum. dicas para os pais e mães que estão assistindo, como lidar com essa ansiedade infantil com a criança que está em casa presa, não consegue brincar, não consegue estudar, ter contato com os amiguinhos. Isso influencia muito também, né? Mexe muito com essa parte da criança. Principalmente Sim. criança que gasta energia bastante, que gosta de brincar, né? Tem toda aquela rotina também. Sim, e a criança que está aí nesse desenvolvimento da vida, né? Que está nesse pico, né? Se a gente for pensar numa curva, tá aí subindo com tudo, aceleradíssima. Não por questão de ansiedade, mas por questão do desenvolvimento. Mas também é importante a gente dizer que crianças também sentem, as crianças também percebem, talvez ela, depende do tamanho da criança, da idade, mas talvez elas não consigam ir nomeando como a gente, né?
que é um vírus, o Covid-19, que pertence lá a uma família de coronavírus, que a gente precisa ficar em casa, que corre esse risco de morte se a gente entrar em contato com esse vírus, tá? Mas ela não consiga ter todo esse arsenal. E aí talvez ela fique mais angustiada ou mais ansiosa por isso, né? Às vezes é difícil para ela entender por que ela parou de ir para a escola, porque a gente sabe que a escola não é só um lugar onde as crianças, adolescentes vão para aprender. Também é um lugar onde eles vão para se socializar, onde eles vão para conversar, para ter os amigos. Então, assim, tirar esse espaço é porque a situação estava, né, começou a ficar muito grave. Por isso que foi importante essas medidas. Porque, de novo, a gente está falando de perda e de luto. Luto da convivência com aqueles amigos, com os professores, né? Principalmente dessas relações. Porque o que a gente diz a respeito sobre aprendizagem, conteúdo, a gente sabe que isso a gente consegue depois, isso a gente encontra alternativas. Agora, para o que está acontecendo agora, para essas dificuldades, né, isso é o mais emergencial. Então, as dicas que eu posso compartilhar hoje é nesse sentido, de conversar com essa criança, né, procurar uma linguagem que seja mais acessível, né, porque criança é dos 2 anos, né, quando tem a fala, já não é mais, não está mais naquela condição de bebê até 12 anos. Então, assim, é um leque também, né? De variedades e tal. Adolescentes também que estão em casa também estão ansiosos, alguns ociosos também, mas de que a família comece a ter esses momentos de compartilhar, né, o que a gente pensou lá atrás, quais as notícias que eu vou escolher assistir. Então, que os pais, enquanto adultos, eles fiquem nesse lugar também de balizar essas informações, né, esses conteúdos que vai estar passando para esse filho, para essa criança. Então, o que é interessante para uma criança de 4 anos? O que é interessante passar para o meu filho de 4 anos? O que está acontecendo lá fora que é importante que eu diga para ele que vai acalmá-lo? O que eu tenho de bom para contar? Ah, viu uma notícia de uma pessoa que se recuperou. Poxa, isso é legal, isso é bacana. Isso também pode vir nesse sentido de até ajudar também, né? Mostrar que a escolha que ele está fazendo de permanecer em casa por esse tempo tem um propósito, que é o propósito da vida, né? Que é um propósito muito importante e que é, tem que ser o nosso primeiro propósito, de salvar e de cuidar do maior número de vidas possíveis que a gente for conseguir. E o emocional, ele passa por essa questão da linguística, da palavra, é, como eu dei o exemplo da reportagem, também é possível a gente pensar também nesses dispositivos de tecnologia, então manter os contatos com os amigos por telefone, por videochamada, né? As crianças em geral costumam até com mais facilidade, né? Eles já nasceram aí imersos nessa tecnologia, então eles costumam estar mais familiarizados até que os mais velhos, né? Mas E eu também. animais de estimação ajudam também, né? Tem um cachorro, um gato para brincar com essa criança. Os próprios pais brincar com essa criança também, fazer brincadeiras que estimulem, né, o raciocínio dessa criança. A Vivi fez um comentário aqui. Como é que seria a terapia com o psicólogo? Tá. Eu não sei se ela perguntou de criança, já que a gente está falando de criança, ou de adulto. Eu acho que seria para adulto. Ela só colocou assim, como é que seria a terapia com o psicólogo? Tá. Vou responder então como adulta. Qualquer coisa eu falo como criança, porque com criança que a gente está vendo mais mudanças, mas mudanças positivas também, já adianto. Tá bom. Bom, a terapia é um espaço onde a pessoa tem
para ela poder dizer sobre o que angustia, o que está difícil, né? Poder dizer da história dela. E aí, o psicólogo, psicanalista, que é a abordagem que eu trabalho, escutando esse discurso, a gente vai pincelar ali as questões que são emocionais, as questões que são importantes, e a gente vai trazer essas questões para serem trabalhadas. Nesse momento, a gente está dizendo bastante de terapia online. Eu acredito que todo mundo já deve ter escutado alguma coisa nesse sentido, ou até quem já fazia o processo terapêutico presencial foi migrado para online. Talvez um ou outro não tenha aceitado, mas acredito que o psicólogo tenha feito essa proposta, né? Para continuar o tratamento ao mesmo tempo que continua cuidando da saúde, por essa questão de deslocamento que hoje a gente tem reduzido. Não está mais como estava no início, mas ainda também não estamos no que éramos acostumados. Então, falar um pouco agora mais específico da terapia online, que ela está ganhando mais espaço agora, por essa questão que foi imposta, mas ela já existe aqui no Brasil, acredito que desde 2018, se não me falha a memória, mas tem mais ou menos essa época, esses 2, 3 anos, que o Conselho Federal de Psicologia colocou uma resolução autorizando esse tipo de atendimento. E daí funciona nos mesmos parâmetros que a terapia presencial. A única diferença é que psicólogo e paciente não estarão no mesmo espaço, mas eles vão combinar um espaço onde ambos vão garantir que vai ter privacidade e vai ter a segurança de que não vão ser interrompidos naquele momento. Eles vão combinar um horário, vão combinar um dia, igual a gente sempre fez. Para naquele momento a pessoa saber que vai ser destinado para cuidar dela. Isso aqui no Brasil a gente já funciona nesses parâmetros. Mas se a gente for pensar fora do Brasil, nos Estados Unidos, que eu me lembro agora, isso já tem mais de 20 anos, né? Porque lá eles têm uma questão geográfica mesmo, que eles mudam com mais frequência que a gente aqui. Eles vão para uma universidade, quando eles saem da universidade, é condição cultural. E aí, aqui no Brasil, nós levamos esse tempo para chegar. A gente já vinha trabalhando nesse formato e agora, nesse momento, é um formato que se mostrou mais viável, mais seguro, né? Muitos pacientes têm manifestado que mesmo depois da pandemia, do isolamento, eles vão querer continuar nesse formato. Então, é um jeito bacana aí que a gente consegue oferecer esse serviço com qualidade. E é um serviço que ajuda e muito, né? Não só os profissionais da saúde, como a população em geral, né? Uhum. O Vini fez uma outra pergunta sobre como é a vivência na UTI. Vini, semana que vem eu vou fazer uma live com um enfermeiro de UTI que teve contato com pacientes com Covid. E aí lá vamos abordar como foi a vivência, porque a live, como tem um tempo de 1 hora, então dá para falar tudo em 1 hora. Então semana que vem falaremos especificamente da vivência do enfermeiro que teve esse contato com pacientes com Covid. Uhum. Sim, muita coisa que a gente tem para falar, né? Sim. A gente vai É muita coisa tocando em pouco tempo, né? Aí, às vezes acaba não dando tempo. Então, mas justamente. referente à terapia online, ajuda muito também, porque principalmente nessa pandemia, que as pessoas não podem se deslocar, não podem sair de casa. Então, a terapia online ajuda bastante também, assim como a telemedicina, que ajuda bastante. Às vezes Uhum. tem um determinado paciente que está sentindo algum sintoma, faz a telemedicina e aí esclarece as dúvidas ou solicita algum encaminhamento médico, enfim. E a terapia seria assim também, né? À distância. E tem crescendo bastante. A Josilene fez um comentário agora, realmente é muito bom. Então, assim, fazer terapia muda muito a visão das pessoas.
o modo das pessoas lidar com tudo isso, né? O modo das pessoas lidar com. A dona Rose comentou aqui agora, pouco tempo com um assunto importante, amei. Realmente é um assunto muito Então, importante, né? É muito abrangente, a gente tem que resumir ao máximo, mas futuramente verdade. faremos outras lives também, né, Su? Que tem com Sim, outros podemos assuntos combinar muito aí. importantes, depressão, síndrome bipolar, enfim, a saúde mental tem uma gama de assuntos importantes que deve ser tratado também. Inclusive, semana que vem eu vou falar sobre suicídio, sobre como a depressão influencia no suicídio. Eu vou falar com uma enfermeira que é especialista em saúde mental. E eu acho que a gente tem que falar sobre saúde mental, porque é um tema muito importante e que vem crescendo muito, significativamente, o número de pessoas com problemas mentais, e isso acaba acarretando consequências graves, como suicídio, por exemplo, que é algo muito sério. E na pandemia também, inclusive, tem muitos casos de suicídio, né, Sol? O Lucrício falou, parabéns, amém. Muito obrigada. Eu fico feliz com Obrigada. esse tom que as pessoas estão gostando, porque é interessante você saber mais informação, né? Principalmente Uhum. nesse mundo que a gente vive. Quanto mais informações verídicas, corretas, melhor. Sim. Realmente, é E muito quanto mais importante. a gente for abordando esses assuntos, é justamente nessa tentativa, né, de esmiuçar a questão mesmo. Às vezes a gente tem algumas certezas na nossa cabeça, e aí é o momento de quebrar essas certezas, para a gente poder construir algo novo, algo que faça mais sentido, algo que ajude, né, a nossa saúde mental de quem está ao nosso lado, né, nessa dialética aí que a gente vive, né, entre os cuidados do eu com o outro. Tem mais alguns comentários aqui. Parabéns a vocês duas. Amei, gostei Ah, muito do tema. Então, assim, eu acho que é um tema muito interessante, muito importante, porque a gente vivencia, né? Principalmente a ansiedade, que assim, a ansiedade, ela é algo natural do ser humano. Por exemplo, alguém que vai fazer uma prova, que está se preparando para o vestibular, tem aquela ansiedade natural, mas quando começa a ter sinais e sintomas, aí já passa a ser algo patológico, já passa a ser algo que tem que ter tratamento. Então, é importante a pessoa saber o que é ansiedade natural e o que é ansiedade que deve ter intervenção, né, Su? sim, a ansiedade é justamente esse afeto, né? Esse afeto, essa ânsia diante do que a gente quer, do que a gente gostaria, né? Nessa espécie de impulso mesmo, que coloca a gente na vida. Então, é importante a gente dizer que não existe aquele estado onde não vou ter ansiedade nenhuma, né? Tem situações que a gente vai ter mesmo um pico de ansiedade, mas depois o esperado é que a gente volte ali, né, ao nosso comum, ao nosso jeitão de ser. Cada um vai ter o seu jeito aí, de mais ou menos agitado. É, mas a ansiedade, justamente por colocar em movimento, uma dose de ansiedade é importante, é necessário para a gente ir colocando em prática os nossos projetos de futuro. O que a gente está percebendo que está dificultando agora é justamente essa intensidade que veio com tudo, que fomos pegos de surpresa, estamos de luto, né, um luto coletivo pelas todas as dificuldades que passamos. Então, tá difícil da gente conseguir se acalmar um pouco para a gente ir colocando as ideias aí no lugar e conseguindo conversar sobre essas diversas áreas da nossa vida que foram afetadas e continuam, né? À medida que a gente segue aí nessa investigação, nesses cuidados. Então, é importante, só retomando um pouquinho as dicas que você já colocou, aí que eu também considero que são importantes, ler livros que gosta, assistir filmes, ter conversas agradáveis, todas essas situações no sentido de acalmar, para a gente conseguir respirar fundo, se acalmar e aos poucos ir lidando aí com as situações que estamos sendo convidados aí, né, a repensar, a gente rever as coisas. Você falou da questão de respirar fundo.
a questão da respiração é muito importante para aliviar a ansiedade, né? Ter uma técnica de respiração, fazer meditação, yoga, tudo isso ajuda muito na ansiedade também, né? Uhum. Fazer o que gosta também, fazer uma plantação, fazer crochê, dançar, cantar, tudo isso ajuda a extravasar um pouco essa Uhum. ansiedade. E a questão de Sim. respiração é algo muito importante, algo simples também, que dá para fazer em casa, né, Su? Como que seria essa técnica de respiração? Então, é legal a gente conversar sobre a respiração, que eu separei aqui um texto do Freud de 1926, onde ele fala de inibição, sintoma e ansiedade, ou angústia, dependendo da tradução. E lá nesse texto, em um ponto, ele toca, né, nessa questão da respiração, que lá, então, a gente percebe que esse assunto já vem há tempos sendo estudado, sendo trabalhado. Nesse texto também ele faz referência que lá quando ele começou os estudos da psicanálise com ataques histéricos e tudo mais, em 1895, por aí, ele já via esses sinais de ansiedade. E aí ele vai discorrer sobre algumas hipóteses investigativas, porque o Freud tinha esse perfil de observar o fenômeno, o que estava acontecendo, e aí teorizar em cima disso. Então, ele traz algumas hipóteses sobre a ansiedade estar ligada à perda do objeto da mãe, seja na hora do nascimento, quando essa criança sai, né, de dentro do útero, de dentro da barriga da mãe, é um outro vínculo que vai ser construído a partir dali. Quando essa criança cresce também, a questão da amamentação. Sobre a amamentação, ele não diz muito, não. Eu que estou inserindo um pouco aqui na conversa, mas porque também é um momento de vínculo, né, entre mãe e bebê. Não só, mas um dos. Então, a partir do momento que tem a entrada desse seio, depois a retirada desse seio, a entrada da fala, são todos momentos aí que são momentos de perdas, mas visando esse crescimento. São essas perdas dessas imagens que são importantes acontecer, é dolorido de quando está acontecendo, só que é importante que elas aconteçam para a gente continuar crescendo, né? Faz parte do cuidado materno passar por esse momento, né? Claro que existem medidas para a gente ir amenizando, né? Para não ser tão sofrido assim, não precisa mesmo ser tão sofrido. Dá para buscar ajuda numa rede de apoio, né? No atendimento psicológico que a gente estava falando. Então, nesse sentido. É, então, é legal cada um conseguir pensar, parar um pouquinho, refletir o que gosta, o que faz sentido, né? Onde mais se aproxima. Quem já conhece, muitas pessoas já conhecem algumas técnicas e, e elas gostam, se identificam, então daí é continuar. Quem ainda não conhece, tem esse convite, né, a ir conhecendo por rede social, que eu acho que é o que está aí mais próximo, né, das pessoas. E terapias alternativas ajudam muito, né? Reiki, auriculoterapia, acupuntura, tudo isso ajuda bastante também na questão da ansiedade. Tem um comentário aqui da Rejane. Sou profissional de saúde e acho super importante essa abordagem, nos ajuda muito, parabéns. Que é o que eu falei anteriormente. O profissional da saúde, ele está muito em contato com o paciente, com a dor, com a perca, isso tudo acarreta mexe muito com o Sim, profissional. sim, que à medida que eu cuido da dor do outro, também acontece a projeção sobre a minha própria dor, né? Sobre o que em mim está dolorido, o que em mim também precisa ser cuidado. E aí, por isso que é importante ter esse momento também para si, para cuidar de si, para se rever, para quando chegar lá, né, no momento de você estar cuidando do outro, você tá se sentindo melhor. E as dificuldades que surgirem, que são várias, a gente já sabe, elas possam vir com uma menor intensidade, que Su, sejam. infelizmente, a nossa live está acabando. São 10 segundos restantes.
Então, eu quero agradecer a todos que acompanharam a nossa live, quero agradecer imensamente, isso foi ótimo, e com